Então, turma, vamos continuar da onde nós paramos o assunto, ok? Que foi aqui na parte de reprodução, tá? Dos cifozoários, né? Das águas-vivas, né? As medusas. Falei para vocês que a reprodução dela é por alternância de gerações, né? Por metanogênese. Essa metanogênese, essa alternância de gerações, ela ocorre, né? Simplesmente porque quando ela está na sua forma livre, né, nadante, que são as água-viva, elas se reproduzem de forma sexuada, onde há a troca do gameta masculino espermatozoide com o óvulo, que é o gameta feminino. Aonde vai acontecer a fecundação, vai dar origem a um zigoto. Esse zigoto se desenvolve, dá origem, né, ao embriãozinho, que é essa larva. Essa larva, ela sai nadando, ela é levada pela corrente, aonde ela cair, ela se fixa ao solo e vai dar origem a um pólipo. Esse pólipo cresce, amadurece, né, se desenvolve e começa a sua reprodução. Só que a reprodução desse pólipo, agora, ela é de forma assexuada, sem nenhum parceiro sexual. Esse pólipo, né, se reproduz sozinho, diferente da medusa. A medusa, água-viva, é reprodução sexuada. Você precisa ter o macho, precisa ter a fêmea. Já o pólipo, ele vai se reproduzir de forma assexuada, tá? Pelo processo chamado estrobilização. Essa estrobilação é quando ele vai desencaixando, vai liberando novas medusas. Então, é por isso que a reprodução é por metanogênese, né? São duas fases: sexuada, água-viva, e assexuada, os pólipos. Continuando aqui, ó, anterozoários, são os corais e as anêmonas do mar. Características diferentes dos cifozoários das águas-vivas é que os corais e as anêmonas, eles são fixos, eles são sésseis, eles não se locomovem, eles estão presos ao substrato, estão presos ao solo. A anêmona, ela tem uma característica, ela pode se reproduzir tanto sexuada como assexuadamente. Sexuada, libera o gameta masculino e ele vai encontra o feminino, e assexuada por brotamento, né? Dá origem a um broto, esse broto que cair vai dar origem a um novo ser vivo, né? E a sua cavidade digestória, ela é para cima e ela possui tentáculos, tá? Esses tentáculos, ele vai auxiliar, ele paralisa aquela presa ou até mesmo um predador que se aproximar. Esse ser que se aproximar, uma presa, ela vai encostar esse tentáculo. Quando encosta, paralisa, né? Como se pegasse um choque. Aí ela consegue fazer o processo de digestão. Ela também consegue, ó, por exemplo, aqui como na imagem do Nemo, se assistir o Nemo, né? Quando o peixe palhaço, né, ele se alimenta, restos de alimento ficam no seu corpo. Quando ele entra dentro dessa anêmona, o muco que ele tem no seu corpo, né, pegajoso, ele protege contra esses tentáculos urticantes. Vai protegê-lo. Ele não fica paralisado, ele não pega choque, ok? Aí ele acaba passando o alimento para a anêmona. E o que a anêmona dá em troca? Proteção. Aqui, pessoal, é uma protocooperação, né? A anêmona do mar ganha alimento e o peixe palhaço ganha proteção. Okay? Então, se encostou, ele vai paralisar e vai pegar um choque, né? E provavelmente irá morrer. A reprodução, tá? Ela ocorre de forma sexuada e assexuada. Sexuada forma, né? Formação do zigoto, que são as larvas, aonde cair vai dar origem a uma nova anêmona. E a reprodução assexuada é por brotamento, fragmentação e dá origem a uma nova anêmona. Fragmentação, pessoal, é se alguma coisa bateu e quebrou, né? É igual quando você pega uma xícara, deixa ela cair no chão e você acaba fragmentando, né? Você vai fragmentá-la, né? E aqueles pedacinhos lá da xícara que você deixou cair ao chão, se fosse uma anêmona, cada pedacinho lá daquela xícara seria uma nova anêmona, ok? Então, se você cortar em 10 pedaços, novos 10 seres vão originar-se. Anterozoários, né, os corais, eles secretam exoesqueleto de calcário, e esse exoesqueleto de calcário, ele cai, né, ele vai sendo armazenado e vai formando novos corais.
né? E tem colônia. A colônia são agregações de muitos pólipos. Então, vários pólipos vão se unindo, vão ficando um perto do outro. Geralmente, essa colônia, ela acontece, né, pela reprodução assexuada, pelo brotamento. Quando há o brotamento, né, vai surgindo novos pólipos. Eles vão se unindo, eles vão se grudando e vão formando os corais, que é a sua principal característica, né, o berço de vida, aonde muitos peixes menores vão buscar alimento, peixes maiores vão atrás desses menores e assim sucessivamente, né? Aonde tem coral, pessoal, tem muitas espécies, muitos peixes lá mesmo, né? E eles são bem coloridos, são bem bonitos, que são bem chamativos. E eles tanto se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Olha aqui um coral sol, bem bonitinho aqui, ó, dá para você observá-lo, tá? Parece um sol mesmo, né? Parece um girassol. Isso aqui é uma colônia de, né, pólipos aqui, ó, que estão todos unidos. Ó. Cada um desses aqui é um pólipo que estão se agregando aí, formando uma colônia, tá? E como ocorre a formação dos recifes de corais? Primeiro, os corais são coloniais, onde vivem sob colônias, a sobreposição de organismos. Um vai se juntando em cima do outro, do lado do outro, e assim eles vão se formando. E há também a sobreposição de exoesqueleto. Por exemplo, se um coral morrer, esse exoesqueleto ficará lá, ok? E esse exoesqueleto irá formando novos, tá? Que ele forma aqui o paredão calcário, né? Não sei se você já viu o filme de surf, quando o cara tá lá surfando, né? Ele tá num local um pouquinho raso, quando ele cai, né, a onda leva ele para baixo, ele se machuca, né? Aí corta. Quando ele corta, ele se machuca aqui, ó, nesse exoesqueleto de calcário. Vocês já viram, né? O cara tá surfando, aí ele não consegue, a onda leva ele, ele vai lá no fundo, aí corta, né? Ah, dói, né? Você já deve ter visto isso em filme, em documentário ou algo do tipo, né? Então é esse exoesqueleto. Porque se ele bater somente, né, se os corais fossem formados só por pólipos, ele não se machucaria. Mas como tem exoesqueleto, parece pedra mesmo, pessoal. É calcário, é cálcio. Então, ele petrifica. Aí, qualquer baque lá que o mergulhador tiver, o surfista tiver contato, corta, né? Uma dor horrível. Dói, né? E a água salgada começa a sangrar bastante. Somado a isso, né? Mais areia e conchas, né? Vocês formam os recifes. Importantíssimos porque ele faz parte da biota, né? Biota é vida, né? É rico em vida, aonde muitos peixes vão procurar alimento, ok? Eu lembro de acho que foi ano passado que eu estava assistindo uma reportagem, não era nenhum canal, era no YouTube mesmo. Não, não, eu estava na rede social, eu estava numa rede social, aí, né, no Twitter, aí eu vi lá que o cara era um jornal aí de Recife, lá de Itu, né? Aí eu abri a reportagem, estava lendo e fui ver o vídeo. Um banhista, né? Na verdade era um surfista, ele foi atacado, né, por um tubarão, tá? Não sei se era em Pernambuco, o Espírito Santo, era no litoral, no nordestino. O que que aconteceu? O que que os caras estavam explicando lá? Tinha até um biólogo, que ele era bombeiro, né? Ele era biólogo, mas a profissão dele era salva-vidas, né? Ele era bombeiro militar. Aí estava contando que, devido a uma obra, devido a uma barragem que construíram lá próximo, o que que aconteceu? Essa barragem interferiu na vida dos corais. O que que acontecia? O tubarão, antes, ele não chegava próximo à praia. Ele ficava mais longe, ele ficava até os recifes. Então, aquele tubarão, no processo migratório dele, de busca de alimento, ele sabia que naquele local tinha um recife e lá tinha bastante peixe, onde ele conseguiria procriar, onde ele conseguiria buscar alimento. O que aconteceu? Com a construção dessa barragem, os corais, com o tempo, começaram a sumir, começaram a morrer e sumiu. O que aconteceu? Quando o tubarão voltou lá novamente, ele falou, opa, cadê os corais daqui? Eu sei que é aqui. Então, ele não achou. Aí, opa, deve estar mais para frente. Aí o tubarão foi nadando, ele chegou próximo à praia. Tanto é que eu já falei para vocês, né, quando a gente estudou sobre os peixes. O tubarão, primeiro ele dá o baque, por causa do bico dele aqui, né? O focinho dele é bem sensível. É lá que ele consegue perceber se o animal tem gordura ou não.
Se ele não perceber, o que ele faz? Abocanha. Aí ele mordeu, ele arrancou a perna desse surfista, arrancou mesmo. E ele mordeu, né? Ele bateu, ele voltou e arrancou. O pessoal viu lá e conseguiram salvar ele a tempo, né? O tubarão também se assustou e foi embora para longe. E esse homem ele veio a falecer, não conseguiu, né? Ele morreu a caminho do hospital. Então, os corais são importantíssimos, pessoal, para essa biota, para a reprodução e alimentação de outros peixes. É igual o manguezal, quando a gente estuda, lembra o manguezal? O manguezal também é importantíssimo, né? Para a biota, que ele é em transição, né? Água doce e água salgada. Aqui, pessoal, essa atividade, tá? Quem não fez, o faça. Okay? Equinodermos. Aqui no equinodermos a gente tem o pepino do mar, a gente tem a estrela, a gente tem o ouriço, a gente tem e os lírios do mar. Okay? O mais famoso, pessoal, é o Patrick, né? Lá do Bob Esponja, né? Um equinodermo, Patrick, uma esponja, o Bob Esponja, tá? Ó, qual é a característica gerais? Equinos, porque eles possuem espinho, claro. O espinho aqui ele varia, né? Ó, se você for ver aqui de um ouriço, uma bolacha da praia e um pepino e uma estrela do mar, esse espinho deles varia, né? Uns são pontiagudos e outros são bem menores. Ó, endoesqueleto, né? Também placa calcária. Se eles morrerem, eles vão formar os corais. E a movimentação e a respiração é por pés ambulacroreais, tá? É uma fenda que ele tem embaixo, por lá que ele consegue se locomover. Parece uma ameba, já viram uma ameba se locomovendo, né? Vai se arrastando. E lá também aonde ele faz o processo respiratório. Lembrando que na estrela do mar, tá? Bolacha da praia, a estrutura digestória dela fica para baixo. Em cima dela aqui, né, você vai ter o órgão excretor, tá? Que seria um ânus. E eles são marinhos, né? Eles vivem em ambiente de água salgada e eles possuem a lanterna de Aristóteles, ok? Que serve para raspar. Essa lanterna de Aristóteles é uma boquinha que quando esse animal está para o substrato, ele começa a raspar o alimento e assim ele consegue se alimentar. Ó, característica exclusiva dos equinodermos: pés ambulacrais, respiração ambulacral, marinhos. Lembra que você pode encontrar esponjas e quinidários em ambiente de água doce, tá? E eles possuem a lanterna de Aristóteles. Tem uma questão que pergunta sobre a lanterna de Aristóteles. Serve para ele raspar e se alimentar. Aqui, ó, os asteroides, que eu tinha a estrela do mar, normalmente possuem 5 braços. A maioria, ó, simetria pentarradiada. É aquele corpo que você consegue dividir em 5 partes, tá? Movimentação por pés ambulacroreais, como você consegue observar lá na última imagem aqui, ó, do pezinho dela, tá vendo? Essas pontiagudas, parece uns tentáculos, parece... esqueci o nome. Aquele que gruda no espelho, que vem aquelas arminhas de brinquedo lá que você atira e gruda no espelho. Tem essas fendas, né? Que servem para ele se locomover e também para respirar. A reprodução aqui, pessoal, é de forma sexuada, ok? Essa forma sexuada você precisa ter um macho e uma fêmea e você precisa fazer a troca de gametas. E, pessoal, a estrela do mar tem uma característica, ela tem processo regeneratório. Então, por exemplo, se você corta um dos braços, né, dessa estrela do mar, ele irá se regenerar e dar origem a uma nova estrela. E essa estrela que perdeu esse braço, ele também irá se regenerar. Eu não lembro qual foi o filme, não sei se foi Jurassic Park ou foi algum aí, que eu lembro que o cientista ele falou que pegou genes de estrela do mar, genes de répteis, genes de água-viva e juntou tudo para criar uma super máquina, um animal, né, que tem capacidade de se regenerar, que tem capacidade de viver quase para sempre, né? Tem características de se camuflar. Acho que foi esse último Jurassic Park, eu não lembro direito. Olha aqui, ó, a estrutura, tá vendo aqui, ó, essa abertura que eu falei, ó, que são os pés ambulatoriais e também quando ele faz o processo de respiração. A alimentação possui o sistema digestório,
ele inverte o estômago, né? O estômago dele está para baixo, que ele consegue inverter. Digere a presa externamente, tá? Então, primeiro, o processo digestório dele, ele faz o processo de digestão fora e depois, ó, faz com que entre, né? Ele absorve os nutrientes. Então, ele raspa, né? Ele vai raspar esse alimento pela sua boca, né? Que é em forma de lanterna de Aristóteles. Assim que ele raspar, degradar e ficar tudo lá, ele começa a absorver o alimento, tá? E espelha o restante, aquilo que ele não consegue, que ele não aproveitará, ele irá eliminar. E quais são as presas dele? Do que mais que essas estrelas do mar se alimentam? Né? De molusco, não molusco grande, né? Pequenos, as larvas, principalmente as larvas e os minúsculos. Quinidários, ok? E crustáceos, tá? Que são os seus principais alimentos. Continuando. Aqui, ó, já os crinóides, os famosos lírios do mar. Por que lírios do mar? Ele parece um lírio, né? Ele parece uma planta, porque nos seus braços, ó, possui ramificações como fosse parecido com galhos, tá? E eles não possuem espinhos, tá? Só possuem essas ramificações. E ele tem endoesqueleto, que serve para sustentação, tá? Que é uma parte central, ó, que é esse disco central. E desse disco central ramificam-se várias tentáculos, né? Vários pés, ó. Parece uma aranha, né? Bem parecido com uma aranha esse primeiro aqui, ó. A sua alimentação é por filtração, então, ó, ele filtra. Reprodução, né? Sexuada, sexos separados. Então, você tem que fazer a troca, né? De gametas. Ofiuroides, tá, pessoal? Esses aqui são as serpentes do mar. Eles são parecidos com os crinóides, mas qual é a característica? É que os ofiuroides, a serpente do mar, eles não têm essas ramificações parecendo galhos de árvore, né? Parecendo folhas. Ele só possui os tentáculos, ó. Ele tem também o disco central, igualmente o crinoide, também tem um disco central, ó. Você vê que tem um disco e a partir deles se ramificam, né? Pés com braços, né? Esses pés, né, com braços e com espinhos e pés ambulatoriais. Ó, crinoide não tem espinho. Já o ofiuroide, a serpente, ela possui espinho. Okay? Braços mais longos e mais finos que os das estrelas e também tem capacidade regenerativa. O pluroide, pessoal, os famosos pepinos do mar, ele parece um pepino, ele é bem estranho, bem nojento até, este animal. Ok? Ele tem, né, pele fina e recoberta por esqueleto, não tem espinhos, tem apenas pequenas fendas, né, brotoejazinhas, somente saliência, ó, que lembram a espinhos. Alguns autores falam que são espinhos e alguns falam que não são. Se movimenta por pés ambulatoriais e por contração muscular. Vão se arrastando. Tá? Aqui, ó, boca circundada por tentáculos, né? E ele possui pés ambulatoriais modificados. Se alimenta por partículas orgânicas no fundo do mar, tá? E pode expelir seus órgãos internos através do ânus e depois criar novos órgãos. Então, se ele quiser fazer uma regeneração de órgãos, ele consegue. Ele é como se ele estivesse defecando, tá? Ele libera esses órgãos, depois ele regenera e cria novos, ok? E ele tem pegajoso, que isso serve para sua defesa. Caso um predador tente mordê-lo, ele não vai conseguir, né? Vai sentir um gosto estranho, pegajoso na boca e irá soltar. Só que tem uma curiosidade, pessoal. Esse animalzinho aqui, ele é meio esquisito, ele é meio estranho. Quando tem um predador, né, grande, ele se sente ameaçado e um predador vem capturá-lo, um predador quer matá-lo, o que ele faz? Ele não foge, pessoal, ele comete suicídio. É isso mesmo. Ele fala, tu não vai me matar, eu vou morrer, como o menino falou, eu vou me morrer, né? Então, você não vai conseguir me matar, eu que vou me matar. Ele morre, ele comete suicídio, tá? Ele se sente muito pressionado, ele fica nervoso, tá? Porque tem um predador querendo pegá-lo, capturá-lo, aí ele vai e se mata, né? Estranho isso, né? Meio louco. Tá? E o equinoide, pessoal, são os ouriços do mar e bolacha do mar. Eles são forma rígida, né? Bem rígida.
Não sei se você já deve ter encontrado uma bolacha do mar. Se você foi no Nordeste e passeou lá pelas praias, com certeza você já deve ter encontrado uma. Ela é bem bonitinha, ela parece uma pedra. Às vezes as pessoas até se confundem com uma pedra. Só que vê ela se movimentando. O dia que eu achei uma, é porque ela estava se movimentando. Eu fui um negocinho se movimentando aí. Aí eu peguei, né? Olhei, ela é meio feia embaixo. Também possui a boca de Aristóteles, né? Que é para raspar o alimento, e movimento também por pés ambulacroreais, né? Os ouriços do mar são cobertos por espinhos grandes e duros. E os ouriços do mar, né? A principal locomoção dele é deixar-se levar pela correnteza, tá? Eu lembro daquele filme bem antigo, os pais de vocês que devem ter assistido, né? Que é a Lagoa Azul, que os meninos se perdem, né? O barco naufraga, alguma coisa assim, eles ficam perdidos na praia, crescem lá. Eu lembro que tem uma parte do filme que eles vão caçar, eles querem pegar peixe. Aí a menina tá andando entre rochas, né? Numa parte um pouco alagada, né? Ainda o mar bate lá. Aí ela pisou, ela furou o pé dela bem feio, né? Ah, eu furei meu pé. Ela acabou, caindo, caindo não, pisando no ouriço do mar. Aquela série do Bear Grylls, né, A Prova de Tudo, ele também estava perdido numa ilha. Aí o alimento que ele conseguiu foi através de um ouriço. Ele pegou um ouriço, né? Claro que ele não pegou com a mão. Ele fez uma estrutura de bambu, né? E ele cortou as pontas, né? Deixou aberto esse bambu, era para ele conseguir fazer tipo uma zagaia, né? Aquele arpão lá para pegar os peixes. Aí ele vinha andando e ele encontrou um ouriço. Aí ele pegou esse ouriço, ele estava com uma faca grande, quebrou ele no meio, igual um coco, e se alimentou cru mesmo dos seus órgãos. Olha aqui a boca dele, ó. O orifício genital fica para cima, ok, ó. Então seu orifício genital está em cima, tá? E a área por onde sai os pés, aqui, ó, tá? O orifício, né? E embaixo, aqui, ó, ele tem a boca e também tem, né? Opa, travou aqui. E também tem o ânus. Olha aqui como é a boca de Aristóteles dele, a lanterna de Aristóteles. Se você procurar a imagem, né, de lanterna de Aristóteles, parece dessa forma. Aí é assim que ele vai conseguir obter o seu alimento. Ok, turma? Nós vamos ter exercício, tá? Da página, tá? Ó, 190, 3 e 4, né? A questão 3 e 4, ok? E da 191, os outros exercícios, né? São como tarefa, vocês fazem depois. Por quê? Nós não teremos aula na quinta-feira, é o nono ano, é o sétimo ano A, não terei aula para o sétimo ano A. Opa, sétimo ano B. E só para o sétimo ano B que a gente não vai ter aula na quinta-feira. E o sétimo ano A vai ter o próximo assunto, que é sobre os anelídeos, ok? Minhocas. E turma, semana que vem, tanto segunda-feira para o sétimo ano A e para o sétimo ano B, teremos revisão, ok? Qualquer dúvida, manda aí mensagem, beleza? Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Deixa eu encerrar aqui.